concorrência só aumenta, ingressar numa faculdade pública se tornou cada vez mais difícil. A partir daí, a discussão sobre a lei de cotas é cada vez mais frequente e abrange as mais diferentes opiniões. Será que todo mundo conhece essa lei? Vamos para as ruas tirar essa dúvida. Bom, eu sou contra as leis porque todo mundo tem a mesma capacidade de aprendizado e cada um é capaz de se esforçar. Eu sou a favor, mas tem pessoas que precisam realmente dessas cotas e tem pessoas que não precisam. A lei de cotas é uma das coisas mais inteligentes que o governo já criou, mas muito mal utilizada e fiscalizada, por isso que não funciona. Eu sou a favor porque eu acho que todo mundo é igual, ninguém é diferente. Eu sou a favor de cotas, né? Porque dá oportunidade para que todos tenham. Mesmo aqueles que anos e anos não tiveram essa oportunidade, hoje está tendo essa oportunidade. Durante as entrevistas nas ruas, vimos que as opiniões e os argumentos variam muito. Mas mesmo a lei sendo tão polêmica, nem todo mundo a conhece. A lei garante 50% das vagas para universidades e institutos federais. Os outros 50% são para ampla concorrência. Dos 50%, 25% são destinados aos alunos de escolas públicas que têm renda inferior ou igual a um salário mínimo e meio por mês. Os outros 25% são destinados aos alunos que têm renda superior a um salário mínimo e meio por mês. A renda dos beneficiados deve ser comprovada a partir de regras estabelecidas pelo MEC. Nos dois casos é levado em conta o percentual mínimo da soma de pretos, pardos e indígenas, de acordo com os últimos dados realizados do IBGE na região. O MEC incentiva as universidades e institutos federais com maior concentração de indígena a adotarem seus próprios critérios específicos. Buscamos também as opiniões de alguns professores e alunos, pois estes são os mais envolvidos no assunto. Eu sou a favor da lei de cotas, porque eu acho que proporciona uma universalidade maior quanto ao acesso à universidade, principalmente com algumas populações, como por exemplo os índios. Então eu sou professora da UEMS e lá é a primeira universidade no estado que apresenta cotas exclusivas para índios. E a gente teve uma entrada de 6 acadêmicos cotistas indígenas na instituição para o curso de medicina. Então eu sou favorável às cotas na universidade. Eu acho que a lei de cotas ela é irregular por causa que já é uma discriminação, lei de cotas, porque direitos são iguais, né? Então não tem por que ter cota para um ou para outro. Entendeu? Já acho errado por aí. A lei de cotas, num país como o nosso, que precisava de uma reparação histórica, ela é bem-vinda. O problema da lei de cotas é a implementação dela. A sociedade ela não foi trabalhada para entender que a gente precisa minimizar esses impactos culturais com medidas desse tipo. Então a gente tem uma sociedade que diz, está tomando a vaga do branco, que não é legítimo com o branco, que a ideia seria privilegiar quem estuda. E parece que a gente tem essa perspectiva de que o negro não estuda. E não é bem assim. A gente sabe que a maioria dos negros estão numa condição de marginalidade, na maioria das vezes, marginal no sentido da margem da sociedade. Eles advêm de escola pública e nem sempre essa ideia da meritocracia ela vai funcionar para garantir o ingresso desse negro nas universidades. Então, o que faltou para a implementação da lei de cotas, que tem funcionado em outros países, inclusive, foi preparar a sociedade, de uma forma geral, para entender esse processo como benéfico. Até porque essa condição marginalizada que o negro enfrenta e que às vezes entende que o tráfico, que a violência é o caminho para uma ascensão econômica e até mesmo social, tem que vir da escola. O caminho é esse. Eu não concordo, porque eu acho que se querem acabar com a discriminação, as pessoas não deviam fazer campanhas que acabam aumentando a discriminação. Então não, eu não concordo com a lei de cotas. Bom, eu sou a favor das cotas porque eu acho que no passado, né, muitas pessoas foram injustiçadas e hoje em dia elas precisam ter o seu lugar na sociedade. E talvez as cotas, segundo o governo, seria a melhor forma, né, de engajar as pessoas no seu devido lugar, assim como os índios que sofreram no passado com a exploração, os negros com racismo. Eu acho correto a cota.
eu sou a favor das cotas e apoio. A lei das cotas, no meu modo de pensar, elas devem sim existirem. Lógico que seria mais justo que houvesse só a cota para a questão da renda, uma vez que a Universidade Federal, elas são feitas para atender os alunos que não têm condição de pagar na rede particular. E aí sim contemplar todos os demais segmentos, sejam dos negros, dos índios. Então eu acho válido. É difícil para aqueles que estudam nas escolas particulares entenderem, porque são vagas tiradas deles. Mas se pensar bem a finalidade de uma universidade pública, vão entender que tem que ser esse o caminho. Em relação à lei de cotas, ela veio para justificar um passado, um contexto histórico, onde os jovens, sobretudo a população negra, a população que teve menos condições de chegar ao ensino, eles foram muito maltratados, eles tiveram essas dificuldades. Agora, eu sou contrário à lei de cotas. Por quê? Porque eu vejo que o ensino ele tem que ser melhorado, tem que ser dado condições para que todos tenham acesso à educação de qualidade, independente da cor, do credo, da religião, todos têm que ter acesso à educação de qualidade. E a lei de cotas, na minha opinião, ela vem de uma forma a ser uma forma preconceituosa para com o jovem. Dar cotas a alguém é você implementar que essa pessoa não tem as mesmas condições. Então nós temos que dar um ensino de qualidade a todo mundo, e eu entendo que a lei de cotas muitas vezes ela surge como uma forma de preconceito. O sistema de cotas ele é muito relativo, mas eu pessoalmente eu sou contra, porque a minha ideia é que o sistema de cotas ele burla uma regra básica que seria do vestibular, de criar um grupo homogêneo para a formação superior. Então, se você cria um sistema de cotas, o que acontece? Vai entrar um grupo diferenciado para o ensino superior. Então, você não resolve o problema, você joga o problema para frente. Aí a gente tem problema nas universidades, que geram grupos heterogêneos que têm que ter um apoio para poder acompanhar as aulas. Então, eu acho que lá já não é o momento disso, teria que resolver esse problema anteriormente. Então, é tirar a responsabilidade do poder público de dar uma boa formação pública, e para as pessoas que teriam maiores necessidades, Então, tem que resolver o problema antes e não ficar burlando regras, que criam uma desigualdade, um desigual acesso, a uma prova que seria de caráter avaliativo e criar formação de avaliação homogênea para criar um grupo homogêneo para ter uma formação superior. E eu acho que isso está errado. A questão da lei de cotas é um assunto sem conclusão se formos analisar as diversas opiniões da sociedade. Para alguns, é inclusão social. Para outros, não passa de um recurso criado para favorecer uma parcela da sociedade. Isso gera um conflito inacabável. O dia que a lei foi sancionada, a presidente Dilma declarou: nada adianta eu manter uma universidade fechada e manter a população afastada em nome da meritocracia. Também de nada adianta eu abrir a universidade e não preservar a meritocracia. Por isso, hoje nós estamos aqui celebrando celebrando num momento duas ações. Uma pelo mérito e outra pela democratização do acesso à universidade brasileira. O governo vê tudo isso como uma vitória na luta pela igualdade racial e como ação estratégica para a aceleração da mobilidade da população negra no Brasil. Gostando ou não, o fato é que a lei existe e, apesar de qualquer pensamento negativo, ela está sendo aplicada.